Oi, gente! Tô me acostumando ainda com a câmera, mas pra quem não me conhece, tá chegando aqui no canal agora, meu nome é Júlia, sou estudante de medicina lá na Argentina. Esse mês tá um pouco atípico, porque eu precisei vir pro Brasil pra fazer uma cirurgia de urgência. E aí eu descobri meu diagnóstico, né? Eu tive que fazer uma laparotomia de urgência. Me tiraram, né, quase 20 centímetros de intestino. E aí eu descobri o meu diagnóstico. Enfermidade de Crohn, que é uma doença autoimune. E que eu preciso fazer um tratamento o resto da minha vida. A faculdade continua lá e eu continuo aqui, né? Eu tô levando falta, não tranquei a faculdade nem nada, porque tô com passagem comprada, graças a Deus. E por enquanto eu vou continuar meus hábitos de desacelerar, conforme vocês vão vendo nesse vlog, que eu comecei a adquirir vários hábitos para desacelerar a mente, para não ficar tão ansiosa, né? E enquanto isso, além de estudar, além desses hobbies que eu tô cultivando, vou voltar a estudar. Então, terapêutica, medicina interna, diagnóstico por imagem. Eu tô faltando nas aulas, mas eu vou continuar estudando aqui de casa, porque eu trouxe o meu notebook. Meu notebook, nada mais, porque como foi uma viagem foi assim muito em cima a nossa decisão, eu trouxe só uma malinha de 10 quilos e um sonho. Tinha um sonho de me recuperar. Se vocês quiserem, nos próximos vídeos, eu posso falar um pouquinho dos meus sintomas, como que a gente descobriu. Mas, como esse não é o foco do vídeo, eu conto pra vocês, se vocês quiserem, no nosso próximo vlog. Uma das coisas que eu amo, sério, é dirigir. Uma das primeiras perguntas que eu fiz pro médico depois que eu operei foi: eu já posso dirigir? Porque lá na Argentina eu não dirijo nada, né? Não tenho carro, nada. Sou dependente de Uber e do meu motorista de ônibus. Mas, então quando eu venho pro Brasil, eu preciso, sim ou sim, exercer minha paixão. Driving is my passion. Oi, gente. Hoje é dia 19 de agosto. Eu tava aqui fazendo meu devocional, né? E eu tô lendo esse livro aqui. Muito bom, muito bom. Uma Vida com Propósito. E ele é um devocional que é pra ser feito em 40 dias, porque ele tem 40 capítulos. E cada capítulo ele destrincha sobre alguns temas, né? Então ele vai falar ele fala dos nossos 5 propósitos, e aí ele destrincha um pouco mais, né, em cada capítulo sobre essas coisas. Eu ainda tô no começo, tô no dia 14, mas esse capítulo fala quanto Deus parece distante. Então, ele fala sobre esses dias que a gente tá passando por um momento difícil, que Deus parece que não tá escutando a gente, sabe? E que a gente não entende porque certas coisas estão acontecendo. E eu passei por isso antes de vir pra cá. Porque eu não entendia por que eu tava passando tanto mal, porque eu tava com tanta dor, por que o Senhor tava permitindo isso, sabe? Eu ia no hospital e ninguém descobriu o que eu tinha. Gente, foi um horror. Pausa pra eu contar meu testemunho pra vocês, pra contar a experiência, né? Eu tava lá na Argentina.
e comecei com muita dor na minha barriga. Muita dor no flanco esquerdo. Pera aí que eu vou fechar essa porta que tá muito feia aquele cenário da cozinha. Pera aí. Eu ia no hospital, né? Comecei isso. Fiquei um mês mais ou menos assim. Comecei a ir no hospital com muita dor. E aí tomava remédio. Fazia ultrassom, tomografia, exame de sangue. E ninguém descobriu o que eu tinha. Então já me disseram que eu tinha pedra no rim, pedra na vesícula, constipação. O meu último diagnóstico foi constipação e que eu tinha que tomar um laxante para melhorar. Eu tomava um corticoide e um anti-inflamatório, melhorava a minha dor, eu conseguia fazer minhas coisas, mas depois voltava de novo, sabe? Era uma dor muito incapacitante, não era uma dor que eu conseguia suportar. Eu gritava de dor, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada. E aí eu não tava entendendo por que que Deus estava permitindo essas coisas, por que que isso estava acontecendo, sabe? Então foi assim, foram dias muito difíceis, sabe? Eu chorava, eu falava assim, Senhor, mas eu quero estudar, eu quero fazer essa prova, mas eu não tô dando conta, e sabe? E esse negócio de não dar conta, pra mim, bate muito forte, sabe? Porque eu sempre fui essas de que, não, eu consigo, eu vou dar conta, porque eu estudo muito, me esforço e tal. Mas, eu fico até emocionada, mas Deus tem me mostrado que não é sobre eu dar conta, sabe? A vida não é sobre eu dar conta das coisas que eu preciso fazer. Às vezes as coisas vão dar errado, mas isso não quer dizer que Ele não me ama. Quer dizer que Ele tem algo melhor pra mim, sabe? Deus tem um propósito, por mais que a gente não entenda. E enquanto eu tava passando por isso, né, eu tava assim, Senhor, eu não tô entendendo. E eu orava e o Senhor não falava comigo, Ele não respondia. Ele falava assim, olha, calma. Eu só escutava isso. Então, assim, eu ficava frustrada porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu tava passando mal. E eu tava tentando realmente, eu tava dando o meu melhor pra eu conseguir render minhas provas. Porque o primeiro objetivo da minha vida agora é o quê? Me formar. Então, assim, eu estudo muito, tento dar conta de tudo, sabe? Lógico que a gente precisa conciliar com outras coisas, porque não dá pra viver só do estudo. Mas eu tava passando por isso, pra dar um contexto pra vocês. E eu tava lendo aqui, eu li uma frase que foi muito forte pra mim. Porque eu sou uma pessoa muito sentimental. Então, até pouco tempo, eu vivia muito pelos meus sentimentos. E isso não é certo, né? É complicado viver pelos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são inconstantes, mudam toda hora e não levam a gente pra lugar nenhum, né? Só levam um lugar pra gente de mais frustração, de inconstância e etc. E aí tá escrito aqui: Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Nesse contexto que o capítulo tá falando sobre quando a gente não sente Deus, quando a gente tá passando por esse momento de silêncio. E aí, presta atenção. Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Só que já deu vontade de chorar, fiquei. Difícil, né? Porque eu senti muito isso na pele. Mas ele começa a dizer pra gente o que a gente deve fazer, né? Primeiro, dizer pra Deus como que a gente sente. Uma coisa que também eu tenho aprendido várias coisas nos últimos meses, mas é que Deus, tudo bem, ele é soberano, mas ele quer ter uma intimidade com a gente. Então eu não preciso mascarar nenhuma emoção pra Deus, porque Deus já conhece meu coração. Antes da palavra chegar à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar, já sabe o que eu tô pensando. Então, o melhor caminho é ser sincero e falar pra Deus realmente o que eu estou sentindo. Ó, Senhor, cadê você? Eu não tô entendendo o que eu tô passando. Eu tô com raiva, eu tô frustrada, eu tô triste. E esse é o primeiro passo. É difícil você construir uma amizade com alguém com uma máscara. Não tem intimidade de verdade, sabe? Então Deus quer uma intimidade verdadeira e Ele não vai ficar bravo se você falar suas emoções para Ele. Concentre-se no Deus imutável. É aqui que eu acho que é a solução para você que tá passando isso, né? E pra mim
que já passei por isso várias vezes. E passei por isso de novo, né? No último mês. Mas concentrar-se no Deus imutável significa que, independente do que você sente, independente das suas circunstâncias, você se apega ao caráter imutável de Deus. Deus é bom, Ele me ama, Ele tá comigo, Ele sabe por que eu tô passando, Ele se preocupa comigo e Ele tem um plano pra minha vida. Só de se apegar a essas verdades, a gente já consegue descansar, relaxar um pouco mais nossa mente e trabalhar nossa confiança no Senhor. Porque as nossas emoções mudam, mas o Senhor não. O caráter dele é imutável e ele continua sendo bom e misericordioso, independente das nossas circunstâncias. A graça do Senhor continua sendo abundante e ele cuida de você, mesmo quando você não está sentindo. Chegamos ao final do vlog, espero que vocês tenham gostado essa semana e até o próximo mês. A gente ainda vai estar numa vibe mais rotineira, cotidiano simples, porque eu ainda não voltei para minha rotina de estudante. Não estamos tão mad vlogger assim, mas de qualquer forma, daqui a pouco eu volto para lá e a gente vai ter o conteúdo da medicina em si. Mas eu queria mostrar pra vocês que também existe beleza na vida comum. Também existe beleza em desacelerar, sabe? E é isso. Espero ver vocês no nosso próximo vlog. Beijos!